Oi, gente, tudo bom? Que é o professor Hermano e na videoaula de hoje do sexto ano, a nossa videoaula de número 4, nós vamos falar sobre o Egito Antigo e Mesopotâmia, assunto do nosso segundo bimestre. Vamos lá então? Fiquem comigo aqui então. A nossa unidade temática é ainda a invenção do mundo clássico, né? Então nós vamos estar falando sobre os povos da antiguidade da África, no caso os egípcios, e no Oriente Médio, os mesopotâmicos. Esses dois povos, essas culturas vão ser o nosso objeto de conhecimento dessa videoaula. Nas habilidades que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a habilidade do sexto ano 7A e a habilidade do sexto ano 7B. Que habilidades são essas? Identificar as diferentes formas de linguagem, registros, técnicas e artes nas sociedades antigas da África, Ásia e América e reconhecer a importância da tradição oral, cultura material e escrita para a transmissão da memória e do conhecimento nas diferentes sociedades antigas da África, Ásia e América. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos focar, né, na África e no Oriente Médio ali, né, que é uma parte da Ásia. Então vamos falar dos egípcios e mesopotâmicos. Então olha lá, vamos começar pela Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região que teve as primeiras civilizações conhecidas. Então nós vimos na aula anterior da pré-história, né, depois da Idade dos Metais, os homens começaram a viver em vilas, em aldeias, a fabricar as primeiras armas usando metais. Pois então, isso foi se desenvolvendo, se aprimorando cada vez mais com o passar dos séculos, até que na região então da Mesopotâmia vai surgir as primeiras civilizações. Civilizações que vão depender dos rios Tigre e Eufrates para o seu desenvolvimento. Então a região da Mesopotâmia ela fica na atual Turquia. Ela atravessa países como a Síria, como o Iraque, né, e deságua no Golfo Pérsico. Então, se vocês observarem o mapa que eu trouxe aqui na tela para vocês, os países em verde, as áreas em verde, são os países de hoje em dia daquela região. E a área que está em rosa é a região que desenvolveu as várias civilizações que fizeram parte da Mesopotâmia. Então ela pega Turquia, Síria, Iraque, um pedacinho do Kuwait, ok? Por que essa cidade, então, melhor, esses povos, essa região, tem o nome de Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então vocês vão perceber que essas populações, esses grupos humanos, se desenvolveram entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Tá aí então o termo Mesopotâmia, entre rios, uma referência clara ao rio Tigre e Eufrates, onde essas populações viveram. Então, esses grupos humanos se estabeleceram nessa região para desenvolver essas tecnologias. Eles dependiam desses rios, da água desses rios. Então, eles se destacaram na construção de barragens, de canais, porque eles tinham que aproveitar esses recursos hídricos, essa água, para usar na criação de animais, na agricultura e desenvolver ali as suas civilizações. Então, o rio Tigre e o rio Eufrates é super importante para esses povos. Foram graças a eles, a esses dois rios, que eles se desenvolveram, que eles se fixaram ali naquela região e puderam fazer sua agricultura, criar seus animais, desenvolver o seu povo. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já havia várias cidades ali na Mesopotâmia. E cada cidade dessa era uma cidade-estado. O que significa isso? Eram cidades independentes uma da outra. Cada cidade tinha o seu rei, o seu palácio, os seus deuses, as suas leis. Então, cidades, estados são isso, cidades independentes, cada um com a sua política, com a sua organização, sem depender uma da outra ou várias obedecerem o mesmo líder. Ali não, era cada um por si. O primeiro povo que surgiu naquela região da Mesopotâmia foram os Sumérios. Os Sumérios viveram por volta de 3.500 a.C. Eles saíram das montanhas da Ásia Central, procurando terra fértil para plantar, né? E chegaram ao sul da Mesopotâmia. Porque para aquela região não ter muita chuva, ser uma região assim mais seca por grande parte do tempo,
esses grupos, né, os sumérios, aprenderam a desviar, a armazenar as águas do rio Tigre e Eufrates. E aí então eles conseguiam cultivar uma grande quantidade de alimentos, de variedades de alimentos, ali onde eles passaram a viver. Os sumérios também são famosos por terem inventado o arado, que ajudou, né, a deixar a terra mais fértil, mais propícia, melhor para o plantio. E também são atribuídos a eles a invenção da roda. Ou seja, eles já seriam os primeiros a usar a roda, fazer carroças, carregar as coisas e tudo mais. Com o tempo, então, né, nessa região onde os sumérios passaram a habitar, foram surgindo várias cidades-estados. E essas cidades-estados elas eram governadas por um patese. O que é um patese? Seria uma espécie de rei e de líder religioso. Então, ao mesmo tempo que o patese era o que comandava a política da região ali, ele comandava também a parte militar, né? Tipo, ser o líder do exército. E também ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante para fazer cerimônias religiosas naquela região. Então, assim, a região da Mesopotâmia, né, os povos sumérios fundaram várias cidades. As mais famosas foram Kish, Lagash, Uruk e Eridu. Essas cidades se desenvolveram a cultura suméria. Então, pra vocês terem uma noção, a escrita mais antiga do mundo tem aproximadamente 4.000 anos e é a escrita atribuída aos povos sumérios, que a gente chama de escrita cuneiforme. Então, se vocês observarem a tela, tem algumas imagens representando a escrita cuneiforme. Ela tem esse nome porque ela era feita, o formato dela lembrava cunha, e ela usava é, cunhas para fazer esses sinais. Então, o que é uma cunha? É uma espécie de um prego que tem uma cabeça larga, que pode ser de ferro, de madeira, de osso. E com isso eles riscavam, gravavam o alfabeto deles, a escrita deles, em blocos de argila. E depois colocavam essas argilas para assar. E aí assim, né, virava uma placa dura, um bloco duro, assado, e o que foi escrito não apagava, não sumia, o registro ficava ali. Então, olha só que interessante. Sumérios, o primeiro povo que surgiu na região da Mesopotâmia, né, que fundou as primeiras cidades-estados ali na região, como Kish, Lagash, Uruk e Eridu, que eram liderados por um patese, que era uma espécie de um rei e líder religioso da região, e inventaram, além do arado e da roda, a escrita cuneiforme, que foi a escrita mais antiga, é a escrita mais antiga até então da história. Ok? Aqui é uma imagem ilustrativa mostrando os sumérios construindo um templo, né, que naquela época eles chamavam os templos de ziggurat. Mas vamos falar mais dele mais adiante. Depois da civilização suméria, a região da Mesopotâmia foi tomada por alguns impérios. Então tiveram algumas guerras, um povo conquistando o outro, povos chegando naquela região algum tempo depois e foram formando alguns impérios. Então, tirando os sumérios, a Mesopotâmia se destaca ainda pelo Império Acádio, pelo Império Amorita, chamado também de Primeiro Império Babilônico, pelo Império Assírio e pelos Caldeus, também popularmente conhecidos como o Segundo Império Babilônico. Então essa região, né, gerava muitas disputas entre eles, muitas guerras entre esses povos, devido aos caminhos, às rotas comerciais que eles queriam atravessar para levar produtos, territórios que eram mais férteis, tinham mais coisas para serem exploradas. Então isso gerou algum conflito durante muitos séculos entre algum desses povos. E nesse mapa a gente consegue observar bem, né, a linha, os caminhos que esses impérios, alguns deles, os sumérios, os acádios e os babilônicos, representados no mapa. Então, olha lá, a região que está em vermelho
são o território sumério. A verde é o primeiro império babilônico, né, ou Amoritas. E a área que tem amarelo é o império acádio. Tudo claramente entre onde? Entre os rios Tigres e Eufrates. Bom, o Império Acádio foi o primeiro império que se formou na região. O que significa o império? O império é quando tem um rei que governa várias cidades, vários territórios ao mesmo tempo. Então a gente viu que os sumérios não tinham um imperador, um rei que comandava tudo. Eram cidades independentes, cidades-estados independentes. Já com os acádios vem essa ideia de unificar todas as cidades em um governo só. E aí que surge a ideia do império. Então, olha só, os acádios formaram o primeiro império da região da Mesopotâmia depois de entrarem em guerra com os sumérios que já viviam lá, em torno de 2300 a.C. Depois da guerra, esses dois povos resolveram se unir e construir um império unificado, chamado de Império Acádio. E eles foram liderados pelo rei Sargão I. Então, olha só, os acádios, eles costumavam usar a escrita cuneiforme dos sumérios. A cultura, os costumes, quando esses dois povos se uniram e formaram um só, uma cultura, né, se uniu à outra, formando a cultura do Império Acádio. Então, assim, a produção e a atividade agrícola naquela época era sustentada pelos acadianos através do quê? Do rio Tigres e Eufrates, que possibilitava o cultivo de alimento na região. Então, o rio Tigre e o rio Eufrates tinha épocas que ele tinha enchentes cheias, deixava ali a terra fértil para que eles pudessem plantar os alimentos, né, e colherem depois e terem suprimentos para a sua sobrevivência. Os acádios também dependiam muito do escambo, ou seja, da troca de produtos entre as cidades, os povos ali daquela região, tá? Eles eram ótimos guerreiros, então os acádios se destacaram na arte da guerra também, e eles tinham, né, a maioria da população naquela época eram agricultores que trabalhavam a maior parte do tempo no campo, que tinham que ficar atento aos pastos, às colheitas, à irrigação. E era uma forma que o governo da época tinha de manter, né, o desemprego controlado, colocar o povo para trabalhar onde na agricultura, gerar alimentos para todo o império. O rei Sargão, que foi o rei mais famoso desse povo, ele governou a Cádia por 56 anos, até a morte dele. Né? E ele realizou vários feitos, além de ter unido então os sumérios e os acádios. Mas, depois da morte dele, os filhos herdaram o trono, tiveram várias brigas entre eles, povos vizinhos fazendo revoltas, invadindo o território deles, eles entrando em guerra. E isso levou então a um enfraquecimento do Império Acádio, que depois, né, nos próximos séculos, acabou sendo vencido, conquistado por outros povos. Ok? Então aqui é uma ilustração do rei Sargão, cercado pelos seus funcionários reais. A gente vê ali no fundo um escriba, alguém escrevendo na argila, né, alguma coisa que ele está falando ali com escrita cuneiforme. A gente consegue ver ali uma cunha na mão do escriba enquanto ele escreve no bloco de argila. Depois do Império Acádio veio o primeiro Império Babilônico, ou então o povo Amorita, como eles também são conhecidos. O líder ali, o principal rei do povo Amorita, do primeiro Império Babilônico, foi o rei Hammurabi, que por volta de 1750 a.C., ele havia conquistado toda a Mesopotâmia. Ele formou assim um verdadeiro império, onde a capital do império dele era a cidade da Babilônia, que aparece bastante em relatos bíblicos, né, a cidade da Babilônia. Então Hammurabi, quando ele virou rei, ele impôs aos seus povos uma mesma administração, um mesmo conjunto de leis, de regras, que ficou chamada de Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis
que são formadas no princípio de Talião. O que é isso? O princípio de Talião é a ideia do olho por olho, dente por dente, braço por braço e etc. Ou seja, toda vez que alguém cometesse um crime, a pena para aquele crime era uma pena equivalente, ou seja, que tivesse o mesmo valor ao crime que a pessoa cometeu. Então, por exemplo, se alguém matasse o escravo da outra pessoa, aquela pessoa tinha o direito de matar o escravo da outra. Ou alguém ia matar o escravo da outra para igualar a situação. Se você roubou alguma coisa, ia cortar sua mão. Então tinha um conjunto de leis, né, que eram assim bem drásticos, né? Você poderia ser condenado à morte, perder parte do corpo, tudo dependendo do crime que você cometeu. Então esse Código de Hammurabi foi as leis que imperaram ali no Império Babilônico e por toda a Mesopotâmia por muito tempo. E como que a gente sabe dessas leis? Porque, né, arqueólogos, historiadores encontraram naquela região uma estela, ou seja, um pedaço de rocha, de pedra, onde estava esculpido essas leis, esse código, né, do Hammurabi. Então, olha aí uma foto para vocês na tela da estela com o código de Hammurabi, uma pedra enorme, gente, tem mais ou menos uns 2 metros de altura, com todas as leis cravadas em escrita cuneiforme ali nessa pedra, no frente e verso dela. Então, os babilônicos se destacaram além desse código de leis aí, né, de justiça em toda a região, eles destacaram porque eles criaram um calendário muito preciso naquela época. Eles conheciam os períodos de cheias do rio Eufrates. Eles conseguiam obter condições necessárias para desenvolver a agricultura deles. E eles, né, eram ótimos astrônomos. Eles sabiam, conseguiam estudar os astros, o Sol, os planetas, a Lua. Foram os primeiros povos a inventar um relógio de sol. Então, os babilônicos contribuíram muito com a humanidade. Então, essa imagem mostra, né, uma ilustração do rei Hammurabi julgando, colocando em prática, né, o seu código para resolver algumas questões ali no seu reino. Trouxe aqui para vocês algumas imagens da arte babilônica, que era muito riquíssima. Então, olha que bacana, eles faziam várias estátuas de deuses, dos reis deles, e eles gostavam muito de fazer mosaicos, ou seja, que são desenhos formados por várias pedras. Então, olha só que bacana esse portal da cidade de Babilônia, o portal de Ishtar, em homenagem à deusa Ishtar, que sobreviveu ao tempo e está em exposição, né, em um dos museus aí pelo mundo. E olha detalhes dos mosaicos, dos desenhos que tinham nessa parede desse portal, né? Eram desenhos assim de animais, de seres mitológicos, de criaturas mágicas da cultura mesopotâmica, da cultura babilônica. E a gente vê então a estátua do deus Shamash e a estátua da deusa Ishtar. Depois do primeiro Império Babilônico, ou Amoritas, veio o Império Assírio. Os assírios eram povos semitas que viviam no norte da Mesopotâmia, na região do rio Tigre e do rio Eufrates. O Império Assírio ele foi formado após a queda do Império Acadiano. Eles ficaram conhecidos por serem ótimos guerreiros, cruéis, implacáveis, viverem da guerra. Então eles se destacaram muito assim no uso do ferro, do cobre e do estanho para fazer as suas armas, armaduras, capacetes, e também por controlarem, né, a região do Chipre, do Egito e uma grande parte da Mesopotâmia, que é a região que hoje em dia seria equivalente ao estado do Israel, de Israel. Então, assim, as evidências arqueológicas mostram que o Império Assírio surgiu ali no final do século III a.C. e que além dessa habilidade com guerra, da habilidade bélica, né, eles também eram muito bons na arquitetura. Fizeram grandes edifícios, várias cidades como Assur, Nínive e Nimrud, né, foram exemplos de cidades assírias, onde tinha muito comércio, relações comerciais.
Eles tinham muitas relações comerciais com alguns povos ali da região, como os hititas, que vivem atualmente na região que é a Turquia, né? Então, assim, um rei que se destacou ali no Império Assírio foi o rei Sargão II, que ele, né, conseguiu dominar aquela região e o povo assírio ele era politeísta. O que é isso? Todos os povos da Mesopotâmia têm essa característica em comum, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Né? Só que os assírios acreditavam em deuses que simbolizavam os planetas, que simbolizavam o sol, que esses deuses que iam influenciar a vida deles. Se eles iam ter uma boa vida, uma vida saudável, uma vida complicada. Né? A arte assíria é marcada pelo realismo. Eles eram muito bons em fazer baixos relevos, mostrando, né, cenas de guerra, de caça, muito assim em murais. Sempre com a escrita o que? Cuneiforme. Então aqui mais uma imagem ilustrativa representando, né, o exército assírio atacando, o poder bélico que os assírios tinham ali na região. E olha essas artes assírias, né, que foram feitas ali por eles. Olha os murais, né, os desenhos em relevo representando cena de caça, de guerra, eles enfrentando feras, enfrentando exércitos inimigos, ou essas estátuas gigantes que estão em exposição em museus, que representam, né, figuras mitológicas, seres mágicos da cultura mesopotâmica, como o caso da estátua de Gilgamesh, que é um dos contos mais antigos do mundo, do herói Gilgamesh, e também a estátua de um lamassu, uma espécie de criatura mágica, assim, meio boi, meio gente, que protegia a região. Então eles costumavam fazer essas estátuas dessas criaturas na porta da cidade, no portal da cidade, para, né, espantar os inimigos, para proteger a cidade deles. Outro povo então que surgiu foi os caldeus, ou segundo o Império Babilônico. Aqui a gente consegue bem ver na imagem, né, a criatura lá no portal da cidade, né, o Lamassu protegendo a entrada da cidade. E entre os caldeus, o rei que ficou muito conhecido foi o Nabucodonosor II. Que essas histórias do Nabucodonosor aparecem muito no Velho Testamento, na nossa Bíblia, né, do povo cristão. E lá aparecem algumas lendas, como a Torre de Babel, fala sobre os jardins suspensos da Babilônia. Então há muitos relatos bíblicos sobre esse período da história, sobre esse império babilônico, né, sobre o segundo império babilônico. Então, para quem não conhece a história de Nabucodonosor na Bíblia ali, é, né, a respeito da Torre de Babel, que é que ele queria construir uma torre tão grande que chegasse até o céu, e também sobre os Jardins Suspensos, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ninguém tem prova que realmente existiu uma prova arqueológica. Ó, esse lugar foi o Jardim Suspenso da Babilônia. Não existe essa prova. Mas existem relatos, várias escrituras da época que citavam esses benditos jardins suspensos. O que eram isso? Eram jardins construídos nos palácios, nas torres dos palácios, em lugares altos, uma vasta quantidade de plantas, árvores frutíferas diferentes, né, que embelezaram o lugar. Então, foi feito nessa época, a pedido de Nabucodonosor, em homenagem à esposa dele. Essa lenda dos jardins suspensos da Babilônia estão aí até hoje. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem ilustrativa do exército babilônico em frente a uma das entradas da Babilônia. Olha lá o portal, né, que a gente viu ali a foto de uma delas que sobreviveu ao tempo, que está no museu. A gente consegue ver os jardins suspensos também, ou seja, árvores em cima das torres, né, plantas. Isso que eram exemplos de jardins suspensos. Como que era a vida na Mesopotâmia, né? Todos esses povos que a gente citou, esses impérios, eles tinham muitas características em comum, coisas parecidas entre eles. Tinham particularidades, é lógico, de um povo para outro, mas várias características se repetiam, eram parecidas entre eles. Então a vida na Mesopotâmia, né, a economia desses povos mesopotâmicos era na base da agricultura. Eles cultivavam vários produtos: o linho, o lentilho, o trigo, gergelim, a cevada. Em alguns lugares, então,
eles plantavam alguns legumes e hortaliças, eles dependiam do rio Tigre e Eufrates para tudo, para irrigar essas plantações, para pescar, para criar os animais, né, dar água beber para os animais. Tirando isso, eles produziam lã, então eles criavam ovelhas para isso, para criavam vacas e cabras para ter o leite, fazer queijos derivados do leite. Já as mulas e os bois eram usados para transporte, para usar o arado no campo, tá? Então assim, a população mesopotâmica vivia basicamente da agricultura. É lógico que nas cidades, estados ali, em volta ficavam essas áreas rurais, essas aldeias, onde tinha essas grandes plantações, né, onde acontecia o plantio, a colheita, mas dentro da cidade tinha outras ocupações, outras profissões. Então tinha o palácio do rei, tinha o zigurate, que era o templo religioso, tinha as pessoas trabalhando nesses espaços, os artesãos, os ferreiros, médicos, escribas, soldados, para, né, fazer essa cidade funcionar, se desenvolver. A população da Mesopotâmia podia ser dividida em dois grupos. Tinha as pessoas livres, que tinham essas várias profissões que a gente falou, profissões no campo e profissões na cidade, e tinha também as pessoas escravas, o grupo dos escravos. A maioria da população era livre, tá? A grande parcela era livre e era deles que dependia a economia do trabalho deles, na agricultura, na cidade. Mas existia uma pequena parcela também que eram os escravos. Esses escravos geralmente eram prisioneiros de guerra. Foram capturados ali em alguma guerra com povos vizinhos. Ou então eram escravos por dívida. A pessoa tinha alguma dívida, ela virava escravo da outra para pagar essa dívida. Ou ela podia ser vendida pela própria família para virar escrava de alguém. Então, né? Mas esse grupo de escravos era minoria, não tinha tanto impacto na economia, assim, né, da população mesopotâmica. Então, aqui a gente consegue ver imagens ilustrando o trabalho no campo e o trabalho na cidade ali em volta do templo, ok? Aqui é uma ilustração que mostra uma cidade mesopotâmica. Então, a gente consegue ver que tinha lá o templo no meio da cidade, num lugar bem de destaque, onde tudo em volta desce para ver esse templo. Aí tinha outras construções maiores, provavelmente palácio, né? As casas, e em volta então da cidade, sempre protegida por uma fortaleza, né? Por uma muralha ali, dos ataques inimigos, ficavam as vilas, as aldeias de camponeses, de agricultores, plantando, né? Gerando o sustento ali da população mesopotâmica. Como eu disse para vocês, os mesopotâmicos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E os deuses da Mesopotâmia eram como se fossem humanos, só que eles eram imortais. Quando eu falo que eles eram como se fossem humanos, é porque eles tinham os mesmos sentimentos que os humanos. Eles tinham inveja, tinham amor, tinham ódio, ficavam felizes, tristes, podiam ser bondosos ou impiedosos. Isso de acordo com a cultura mesopotâmica. Então, esses deuses, eles representavam coisas da natureza. Então, por exemplo, tinha o deus Enki, que era o deus da água doce, né? Da água doce fresca. Também era o deus da sabedoria. Então, tinha vários deuses e deusas para várias coisas da natureza. E para homenagear, cultuar esses deuses, eles construíam os zigurates, que são esses templos altos, enormes, no topo de grandes escadarias. Né? Existem ruínas até hoje de zigurate. Então, olha lá, e essa foto que eu trouxe para vocês é de um zigurate que sobreviveu ao tempo na cidade de Ur, né? Que fica hoje em dia no atual Iraque. Então, quem faz assim turismo histórico, dá para conhecer o Iraque e visitar o zigurate. Nesses templos tinha os sacerdotes e as sacerdotisas, os homens e mulheres que se dedicavam a fazer os rituais, os sacrifícios de animais para os deuses, a praticar mágicas e oferendas a eles. Então a gente vê aqui imagem, né, de sacerdotisas cultuando a deusa Ishtar lá na Mesopotâmia. E era graças a esses religiosos que as tradições orais do povo, né, ou até mesmo as tradições foram escritas e chegaram à posteridade, chegaram até nós através de documentos,
de blocos de argila que eles escreveram sobre a cultura deles, ou de pinturas que eles fizeram nos templos e por aí vai. Bem, agora a gente vai falar de um outro povo que se destacou muito na antiguidade, que é o povo egito, ou melhor, o povo egípcio, né, que vive na região do Egito. Hoje em dia o Egito, atualmente, é bem diferente do Egito antigo. A gente vai ver as diferenças entre eles. Então vamos rapidinho entender onde é o Egito, como que é o Egito hoje em dia. O Egito fica a nordeste da África. Se vocês observarem o mapa da África, o Egito é aquele lugar que está destacado em branco, numa cor mais clara. Tá? O Egito ele é composto por dois imensos desertos, que é o deserto da Líbia e o deserto da Arábia. Atualmente, o Egito se chama República Árabe do Egito e a capital do Egito é a cidade do Cairo. A língua que eles falam lá no Egito hoje em dia é o árabe, a moeda deles é a libra e 80% da população é muçulmana. Então, assim, o país Egito hoje em dia é muito, 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 muito diferente do Egito antigo que nós vamos falar agora. Então, eu trouxe para vocês o mapa do Egito, a bandeira deles atualmente e olha a cidade, né, do Cairo, a capital do Egito como é atualmente. A gente consegue ver várias construções modernas, prédios, casas. Olha o rio, né? Provavelmente o rio Nilo. E como que é verde, né? A gente tem uma imagem do Egito como se fosse só areia, deserto. E não, existe fartura também nessa região. Então, como que se forma o Egito antigo, né? Os primeiros grupos humanos começaram a se instalar ali em volta do rio Nilo por volta de 6.000 anos antes de Cristo. E esses grupos viviam de forma igualitária ali naquela região. Essas comunidades foram crescendo tanto que elas começaram a formar grupos maiores, os chamados nomos. Aí por volta ali de 3.300 a.C., esses vários nomos se juntaram e formaram dois reinos. Um era o Alto Egito, que ficava no sul, que dá para ver aqui no nosso mapinha, e o outro era o Baixo Egito, que ficava na região norte. Então, assim, por muito tempo teve esses dois reinos, que eram reinos diferentes, mas diz a tradição egípcia que veio, depois de 200 anos que tinham se formado esses dois reinos, o rei Menés, que ele juntou os dois reinos em um só, e ele passou a controlar esse reino todo do Egito. Então, o rei Menés seria o primeiro faraó do Egito, o primeiro rei dessa região. Então, o Egito Antigo ele ocupava uma faixa de terra muito extensa, que era banhada de norte a sul pelas águas do Rio Nilo. Então, a gente consegue ver aqui ó, o Rio Nilo cruzando, né, todo o território egípcio, lá de norte a sul. E os egípcios moravam ali, né, construíram as suas cidades às bordas, na borda desse rio, do Rio Nilo. Então, o Egito ficava no deserto do Saara, no nordeste da África. E por muito tempo, então, né, o Estado egípcio, o governo egípcio foi se fortalecendo e conquistando novos territórios ali na região, aumentando o seu império. E durante muitos séculos, o Império Egípcio se manteve no poder, foi dono de grandes territórios e várias famílias, várias dinastias reais, né, comandadas pelos faraós, comandaram aquela região. Então a gente consegue ver onde tem as pirâmides do Egito, onde foram as principais cidades, observando esse mapa que eu disponibilizei para vocês, ok? Bom, então o Egito é conhecido como a civilização do Nilo. Assim como a gente viu que a Mesopotâmia, aqueles povos dependiam do rio Tigre e do rio Eufrates, aqui no Egito o povo dependia exclusivamente do rio Nilo. Era o rio Nilo que dava, né, água para criar os animais, para plantar, terras férteis, tudo dependia do rio Nilo. Então nessa imagem a gente consegue ver o que? Os agricultores trabalhando, plantando, irrigando as suas plantações com a água do rio Nilo, eles navegando ali para levar mercadoria de um lado para o outro, as pessoas se divertindo, nadando, pescando no rio. Então olha como, né, o rio Nilo era
a dádiva, a coisa principal daquela região onde esse povo dependia de tudo. Então, o rio Nilo ele tinha épocas de cheias. Então, os egípcios, com o passar do tempo, passaram a observar esse período de cheia do rio Nilo. E aí, então, eles esperavam esse período de cheia, porque aí as terras em volta do rio ficavam férteis, ficavam cheias de humus, de lodo, e aí eles conseguiam plantar os alimentos dele, e esses alimentos nasciam com bastante fartura, já que a terra tinha sido adubada, digamos assim, né, naturalmente pelo rio. Então eles tinham que fazer esses planos, sabe? Plantar, colher, estocar, guardar esses alimentos para os próximos meses, quando ia ter a cheia do Rio Nilo, eles não iam conseguir plantar. Então eles tinham que organizar a vida deles sempre com base no Rio Nilo, nas suas cheias. Então os egípcios plantavam lentilha, cevada, trigo, cebola, pepino, melancia, melão, criavam cabras, porcos, asnos, bois, gansos. Eram esses alimentos ali mais comuns, né, na rotina egípcia. E observando então a natureza, observando a estrela Sírios, eles conseguiram criar um calendário para que eles conseguissem realizar festas, a programar a época de plantio, a época de colheita, a época de cheia do rio Nilo. Quando a gente fala no Egito, a gente com certeza lembra na hora das pirâmides do Egito, da esfinge do Egito. Então, o que são isso, né? Se vocês observarem uma dessas fotos aí na tela, vocês vão observar as pirâmides de Gizé vistas de cima por um avião, por um helicóptero, alguma coisa assim, e você consegue perceber mais para lá a cidade egípcia, né? A cidade atual, as pessoas. Então, olha que interessante no Egito, né? Tem a área desértica do Egito Antigo, fazendo fronteira ali com o Egito atual, com a cidade moderna, com as pessoas da atualidade. E aí então o Egito vive hoje em dia muito do turismo. As pessoas pagam para viajar até o Egito, conhecer as pirâmides, visitar os museus, os templos, ver essa cultura tão rica que foi esse povo. Então a grande esfinge de Gizé é uma enorme estátua feita de pedra, né? E ela representa uma esfinge. O que é uma esfinge? É uma criatura da mitologia que tem corpo de leão e cabeça humana. No meio das patas dessa esfinge tem uma entrada. Então ela era um templo, um pequeno templo, e que sobrou, né, até hoje em dia. Ela foi construída, né, há milhares de anos atrás. E olha como ela ainda está conservada, apesar de todo esse tempo aí ao céu aberto, né? Ali por perto, então, tem as pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são três, né, as mais famosas. A pirâmide de Quéops, Quefrem e Miquerinos. Cada pirâmide dessa tem o nome de um faraó, ou seja, do rei egípcio que mandou construir essa pirâmide. E as pirâmides, ao contrário do que muitos pensam, não são as casas dos egípcios. As pirâmides eram túmulos onde o faraó era enterrado quando morria. Então, quando o faraó virava, né, rei ali do Egito, ele já mandava ir construindo a pirâmide dele, porque essas pirâmides levavam décadas para ficarem prontas e para eles terem um lugar majestoso, chique, bonito para serem enterrados quando morriam. Então, dentro dessas pirâmides ia o sarcófago do faraó, o que é um sarcófago? É uma espécie de caixão feito de madeira ou de pedra, onde colocava o corpo, a múmia do faraó lá dentro, e dentro da pirâmide colocava um monte de tesouros, um monte de objetos de ouro, comida, tudo que vocês imaginarem. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que existe vida após a morte, que a pessoa ia precisar dessas coisas lá no outro mundo, para onde eles foram depois que eles morreram. Então tinha que ser enterrado junto com a pessoa, com o corpo dela, esses vários objetos, roupas, móveis, coisas de uso pessoais para ele se virar, né, lá no outro mundo. Como que era distribuída a sociedade egípcia?
Para a gente entender melhor como funcionava o povo, né, egípcio, como eles estavam divididos, quem era o mais importante, quem tinha mais autoridade, a gente tem que estudar o que a gente chama de pirâmide social do Egito Antigo. Quando a gente fala em pirâmide social, gente, não é que era uma casinha e que eles moravam assim, cada um num andar. Não é isso, tá? Pirâmide social é um desenho para representar quem é a pessoa que manda mais. Então ela vai estar lá no topo da pirâmide e quem eram as pessoas que mandavam menos, que vai estar lá no fim, na base da pirâmide. Então olha lá, no topo da pirâmide, quem era o mais importante no Egito? O faraó. Quem que era o faraó? O faraó era o rei do Egito. Ele era considerado um deus na terra. Ou seja, ele era uma encarnação dos deuses, ou um filho dos deuses. Então, assim, ninguém podia, né, desobedecer à autoridade do faraó. Ele que definia as leis ali do Egito, é ele que definia, que comandava o exército no caso de uma guerra. Tudo dependia da escolha da autoridade do faraó. Ele era o líder. Abaixo dele vinha os nobres, né? A família do faraó, a princesa, a rainha, os filhos do faraó, os príncipes. Mas ele tinha um assistente chamado vizir. O vizir era o funcionário mais importante do governo do Estado egípcio. Ele que cuidava do Tribunal de Justiça, ele que chefiava a polícia, né, a polícia do Egito, ele que cuidava dos assuntos externos, arrecadação de impostos, ele era o braço direito ali do faraó. Aquela pessoa que está sempre ali do lado, aconselhando o faraó, informando o faraó do que está rolando no seu território. Depois do vizir vinham os sacerdotes, que eram as pessoas que cuidavam dos templos religiosos. Eram os responsáveis por fazer as cerimônias religiosas, as cerimônias fúnebres, né, de funeral no Egito Antigo. Cuidar dos templos. Abaixo deles vinham os generais e os soldados, né, do exército egípcio. Normalmente os soldados eram contratados de outros povos, eram mercenários, porque eles não queriam tirar o povo do trabalho, do campo, da cidade, para trabalhar, morrer no exército. Então normalmente eram mercenários, mas os generais normalmente eram egípcios para liderar ali o exército. Abaixo do exército, então, vinha os escribas. Quem que eram os escribas? Eram os funcionários do Egito responsáveis por saberem ler e escrever, registrar a história do Egito, registrar os impostos que estavam sendo arrecadados, o tanto de produção que estava sendo feita naquele ano. Então, os escribas eram aquelas pessoas educadas na arte da leitura, na arte da escrita, na arte de fazer registros oficiais. Abaixo deles, então, tinha os comerciantes, que eram os vendedores, né, que trabalhavam lá na cidade, vendiam os produtos. Depois vinham os artesãos, que eram as pessoas que faziam as coisas, faziam esculturas, faziam vasos, tecidos, faziam pinturas nos templos, nos palácios. E por último, então, a maioria da população egípcia era composta por camponeses, pelas pessoas que trabalhavam no campo, na lavoura, na plantação, na colheita, e por escravos, né? Escravos de guerra, escravos de dívida e por aí vai. Eles, então, escravos camponeses, eram a base da pirâmide, eram a maioria, eram os que trabalhavam mais e sustentavam os grupos de cima, ok? Bom, durante a história egípcia, foram séculos e séculos de história. Várias famílias passaram, né, pelo governo egípcio. Mais de 30 dinastias, mais de 30 famílias. E aí, então, nessas dinastias tiveram vários faraós famosos que aparecem em livros, em filmes, em documentários, tá? Então a gente pode colocar, citar alguns deles por alguns feitos significativos que eles tiveram. Então eu trouxe para vocês aqui imagens do templo de Ramsés II, né, do faraó Ramsés II, que foi muito importante, e também uma imagem do templo da rainha Hatshepsut, que também foi bem conhecida de destaque na história egípcia. Então olha lá, vamos citar aqui, conhecer rapidinho só alguns
faraós, gente. Tiveram, sei lá, dezenas de faraós. Eu escolhi aqui alguns para a gente comentar rapidamente. Então, teve o Tutmés I, que ele foi o primeiro faraó a ser enterrado no Vale dos Reis. O que é o Vale dos Reis? Era uma região, uma espécie de região de cemitério, cheio de pirâmides, de tumbas, para enterrar os faraós, os governantes do Egito que iam morrendo. Teve o Amenófis III, que ele se destacou porque o reinado dele foi um reino de paz e prosperidade, onde ele fez grandes trabalhos arquitetônicos, construiu pirâmides, templos grandes. Teve o Amenófis IV, que ele mudou o seu nome para Akhenaton, e ele colocou no Egito para a crença de um deus só, ou seja, ele transformou o Egito num lugar monoteísta, onde só existia um deus. E quem era o deus? Ele, o faraó. Né? Porque os faraós, melhor, os egípcios, eles são politeístas também, igual os mesopotâmicos. Eles acreditavam em vários deuses. Mas durante o governo do Akhenaton, ele obrigou, né, os seus súditos a terem um deus só. Ao Egito virar uma religião monoteísta. No caso, ele. Ele foi casado com uma rainha muito famosa, a Nefertiti, que o nome Nefertiti significa a mais bela chegou, né? Lá na capa inicial da nossa videoaula tem o desenho do Akhenaton e da Nefertiti. Outro faraó famosíssimo foi o Tutankhamon, porque ele foi um faraó que virou faraó aproximadamente com 10 anos de idade, morreu muito cedo, com mais ou menos 18, 19 anos, e ele foi um faraó que há poucos anos atrás, algumas décadas atrás, encontraram a tumba dele lá no Egito, e a tumba dele estava assim intacta. Nunca tinha sido saqueada, roubada, estava tudo lá, os tesouros, a múmia dele, as joias, os objetos. Então, assim, foi um dos faraós que encontraram mais sinais arqueológicos, né, vestígios, conseguiram tirar mais informações. Sobreviveu esses vestígios a todo esse tempo. Houve também mulheres que governaram o Egito, né? Houve faraós mulheres, mas as faraós mulheres elas eram muitas vezes representadas como se fossem homens nas pinturas, usando barba, um negocinho assim do queixo, que nem os faraós homens usavam, porque essa barba passava uma ideia de respeito, de autoridade, de sabedoria. Então, alguns reinados femininos na história do Egito foram polêmicos, né? Causaram insatisfações da população, como o caso da rainha Hatshepsut, mas tiveram sim faraós mulheres. Era muito comum os faraós casarem entre eles, irmão com irmão. Por quê? Nossa, para manter o sangue real, a linhagem real, casar entre primos, casar em irmãos, casar entre membros da família, para evitar que o sangue real, que a autoridade real fosse, né, espalhada ou enfraquecida por aí. Existia muita conspiração no Egito, né? É assim, matavam, assassinavam o faraó, envenenavam eles para outro assumir o trono. Tinha muitas conspirações no Egito antigo. Enfim, os últimos faraós do Egito antigo ali, o último mesmo foi Ptolomeu, que era filho do imperador romano, melhor, do general romano Júlio César, com a rainha egípcia Cleópatra, que também é bem famosa na história. Então, Ptolomeu foi o último faraó do Egito, porque depois de muitos séculos, os povos egípcios, o Egito antigo, foi dominado pelos romanos. E nunca mais o Egito foi um império independente, como sempre foi que a gente está vendo até então. Então, aqui são algumas estátuas de faraós famosos, né? Feitas em pedras diversas. Então, como eu falei para vocês, aqui tem o busto do Arcaneton, o busto da Nefertiti, uma estátua da Cleópatra, do Ramsés II, da Hatshepsut, do Tutankhamon. E aí, não falei que o sarcófago do Tutankhamon foi um dos mais recentes descobertos, dos mais intactos. Olha que chique, né, que é o sarcófago dele, do em ouro e azul. Olha a máscara funerária que cobria a múmia do faraó. A religião egípcia era politeísta, então a gente viu por muito tempo, tirando aquele rei que fez, o faraó que fez virar monoteísta, todos os outros faraós cultuavam, né, o politeísmo, cultuavam vários deuses. Então cada cidade
egípcia tinha o seu próprio deus. Cada casa cultuava o seu próprio deus diferente. E os deuses egípcios, eles costumam ser representados como meio homem ou meio animais. Meio homem, meio animais, que a gente chama de antropomorfismo. Mas existia deuses que eram só animal, zoomorfismo, e tinham deuses que eram só homem, inteiro humano, antropomorfismo. Então olha lá, se vocês olharem, cada deus representava um animal, uma pessoa, uma coisa da natureza, e era deus de alguma coisa. Então, por exemplo, a Sekhmet, que é uma deusa leoa, era a deusa da vingança. O Osíris era o deus do além, da morte, ali do submundo, né? Já o Ra era o deus do sol, representado pelo falcão. O Anubis, um chacal, deus da morte, que vinha buscar a pessoa ali, levar ela para o além, para Osíris. Tot, o deus do conhecimento, é representado por uma ibis, que é um pássaro muito comum naquela região, uma espécie de cegonha, né? O Khafre era o deus do amanhecer, representado pela cabeça de um escaravelho, de um besouro. A Bastet é a deusa da fertilidade, da gata, cabeça de gata. E Tu Eres, a deusa da fertilidade, representada por um hipopótamo. Coloquei aqui 8 deuses, mas são centenas de deuses egípcios. Então, os egípcios acreditavam, né, nas forças do rio Nilo, nas forças do sol, da lua, do vento, dos deuses. Eles tinham um livro chamado Livro dos Mortos, que tinha todos os rituais que devia ser feito quando uma pessoa falecia, né? Para a alma dela ir para esse além, para esse novo mundo. Então eles acreditavam na vida após a morte. E aí então eles faziam o processo de mumificação. O que é uma múmia? A gente vê em filme de terror lá, uma múmia andando, um monstro tentando matar os outros, um morto-vivo, né? Tudo balela do cinema, das histórias de terror. Porque a mumificação era um processo que os egípcios tinham de enterrar, conservar o corpo do seu morto. Então, hoje em dia, a nossa sociedade, quando a gente morre, a gente vai enterrado, colocado num caixão, enterrado lá no cemitério. Tem gente que é queimada, cremada, né? Pois então, para os egípcios, quando a pessoa falecia, ela tinha que passar por um processo de mumificação. O que era isso? Era retirar os órgãos das pessoas, colocar retirar o líquido do corpo, colocar enchimento, ervas para o corpo não feder, colocar uma espécie de sal, preparar o corpo para ser enterrado. Então foi graças à mumificação, eu vou explicar melhor já já, que a gente tem várias informações do Egito Antigo. Como eu disse, eles enterravam vários objetos nos sarcófagos junto com a múmia. Então fica bastante coisa da cultura egípcia graças a isso. E olha esses sarcófagos egípcios, né, de madeira ou de pedra. Olha como eles eram esculpidos, detalhados. E o corpo da múmia, como a gente vê na foto, ia lá dentro, toda enrolada. E olha como uma múmia de 2.000, 3.000 anos atrás está super conservada. A gente consegue ver cabelo em algumas, dentes, os traços, né? Outra coisa que era comum eles fazerem era mumificarem os animais de estimação. Então, gatos, cachorros, macaco, crocodilo, boi, tudo ali que era animais de estimação deles, leão, eles mumificavam também, né? Quando esses animais morriam, enterravam essas múmias de animais junto com seus donos e por aí vai. Vamos entender então como que era o ritual, o processo da mumificação. Né? Então, o ritual da mumificação acontecia às margens do rio Nilo, que era lá perto do rio Nilo que ficavam os cemitérios. Então, eles pegavam o corpo da pessoa que ia se tornar múmia, colocavam lá numa mesa, lavava com a água do rio Nilo, né, que o rio Nilo era sagrado para eles. Para evitar então que o corpo ficasse decomposição, apodrecesse, eles arrancavam os órgãos de dentro. Normalmente era pelo nariz, eles enfiavam um, um instrumento dentro do nariz e ia arrancando o cérebro, retirando os órgãos por ali.
Colocavam esses órgãos dentro de alguns vasos, que são os vasos canópicos, como eu coloquei na imagem para vocês. Então tinha um vaso que ia só os pulmões, tinha um outro que ia o fígado, tinha outro que ia os intestinos e um que ia o estômago. O coração eles não tiravam, porque eles acreditavam que o coração era sagrado, onde ficava o conhecimento das pessoas, em vez de ser o cérebro, né? O coração ficava lá dentro. Então, assim, eles faziam um pequeno corte no corpo da pessoa, depois enchiam esse corpo da pessoa com ervas, com pó de serra para o corpo ficar duro, né? Não murchar. Mas antes disso, eles colocavam o corpo, salgavam o corpo para o sal puxar a água do corpo, né? Deixar ele seco, desidratado e conservado. Depois então que preencheu o corpo, tirou os órgãos, né, tirou o líquido, tudo, aí que eles iam começar o processo de enrolar, de enfaixar, né, a múmia. E por último, então eles colocavam a múmia no seu sarcófago, que a gente viu então ali que era aquele caixão de pedra ou de madeira. E aí então, né, se fosse pessoas nobres, o faraó, gente assim, iam ser enterrados nas pirâmides. A escrita egípcia é a escrita hieroglífica, ou hieróglifa. O que seria essa escrita? A palavra hieroglifo significa escrita sagrada. Era a escrita que eles usavam para registrar as coisas importantes do Egito Antigo. Depois foram surgindo outras línguas, outras formas de escrever mais comum para serem usadas no dia a dia. Mas a escrita hieróglifa ou hieroglífica eram inicialmente usada pelos escribas para registrar, né, a economia, registrar a história do povo egípcio. E onde que eles faziam essa escrita? Nas paredes dos templos, nas paredes do palácio e principalmente, né, em pergaminhos, às vezes em bloco de argila, mas o comum mesmo era o papiro. Era uma espécie de papel que os egípcios faziam de uma planta que tem o mesmo nome. Então eles iam lá na beira do rio, cortava a planta chamada papiro, que é essa que está aí na imagem, tirava as cerdas dela, cortava, e eu colocando as tiras das cerdas do papiro uma sobre a outra ali em posições que alternavam, jogavam água, batia, depois tirava essa água, alisava, e aí quando se secava formava uma folha seca ali onde eles faziam os seus registros. Então, se hoje em dia a gente sabe muita coisa do Egito, são graças a essas pinturas, a arte egípcia que está pintada nos templos, pintada nos palácios que sobreviveram, ou escritas em pergaminhos, em papiros, e que foram sendo descobertas pelos arqueólogos, historiadores, no passar do tempo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, entendido um pouquinho das culturas mesopotâmica e egípcia. Então não se esqueçam de reler esse material com calma para verem mais detalhes que eu não tive tempo de conversar, de comentar. Realizem nossas atividades e me enviem pelo Facebook ou WhatsApp. Vocês têm 2 semanas então para estar desenvolvendo as atividades referentes a essa videoaula. Aguardo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.